vendo essa paisagem histórica belíssima? Pois esse lugar vive uma emergência. Há cerca de 3 anos, índios e caiçaras estão diante de um conflito que virou caso de polícia, aqui em Paraty, na Costa Verde do Rio. E olha, essa disputa violenta envolve mais de 2.000 hectares de terra, que, Carol, até hoje não foram demarcadas pelo governo. A demarcação dessa e de outras áreas indígenas pelo Brasil está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, é muito tensa a situação aqui no entorno da comunidade. E o Domingo Espetacular viajou até lá para ouvir os envolvidos nessa história. Uma terra de paisagens deslumbrantes, famosa pelas praias de águas cristalinas, cenários paradisíacos e história preservada. Sinônimo de paz para turistas de todo o mundo. Você vive como índio? Fui ameaçada porque eu sou mulher, mas eu não tenho medo. Mas que agora se vê no centro de um conflito. Quer bater? Quer bater? Bate ela e vai firmar. Mas não tenho medo de você não. Uma disputa rodeada de ameaças e tensão 24 horas por dia. É assim, ó, que eles ficam ameaçando aqui, ó, matando o Guarani aqui. Estamos em Paraty, a 270 quilômetros da capital fluminense. O balneário, cobiçado por turistas de classe alta, vive há pelo menos 3 anos em clima de incertezas. De um lado, indígenas que reivindicam o direito às terras. Por essa terra que a gente luta, a nossa vida, e não por uma droga de arma de destruição. O território é nosso, é meu, né? É dos índios, né? Do outro, moradores, que acusam os índios de expulsões. Eles falaram que eu já não poderia mais entrar dentro de casa. Eu estava expulso, aí falou, ele merece, eu vou cortar a mão dele, porque ele merece cortar a mão dele. No centro da disputa, uma área de mata fechada, numa localidade conhecida como Rio Pequeno, a 20 quilômetros do centro de Paraty. Faz divisa com fazendas, rios e cachoeiras. Pelo mapa, dá para ter uma noção de onde pelo menos 32 índios Guarani da aldeia Tecorá-Gerri vivem. E também onde moram 96 famílias caiçaras. A convivência entre os moradores daqui e os índios era pacífica. Mas os ânimos se acirraram há cerca de 2 meses, quando o Ministério Público Federal acionou a Justiça para que a FUNAI e a União demarcassem 2.370 hectares de área indígena. O território abrangeria imóveis de moradores vizinhos. Com isso, o clima de tensão aumentou nas últimas semanas. A ação civil pública se origina no atraso da FUNAI para terminar o processo de demarcação. O documento, publicado no Diário Oficial da União em abril de 2017, justifica que o território demarcado configura a área tradicionalmente ocupada por índios guaranis, que na segunda metade dos anos 60 foram alvos de ataque, com morte de uma mulher e uma criança, forçando o grupo a abandonar o local. O relatório ressalta o intenso desmatamento e especulação imobiliária. Foi esta antropóloga que fez o estudo. Ela diz que alertou a FUNAI sobre a gravidade da situação na região. A quantidade de ocupações na área quase triplicou. Portanto, a situação está muito mais tensa. Quando a gente alertou, quando eu alertava para a situação, era um recado também para a FUNAI para acelerar os processos, porque já havia tensões. O episódio dos anos 60 é registrado em detalhe no relatório da antropóloga. A mulher assassinada naquela época seria a mãe desta índia, que hoje está de volta no Rio Pequeno. A senhora acredita que a morte da sua mãe, o motivo é a briga pela terra? Foi. O pedido de reconhecimento de terra indígena foi feito em 2001 por este índio sul-mato-grossense. Ele recebeu a ajuda de moradores para fechar o negócio 2 anos antes. Isso aqui é comprado, é documentado, não tem como ele fazer isso aí. Só para mim sair, ele tem que me pagar a quantia que eu quero. O sítio, comprado pelo cacique, tinha pouco mais de 19 hectares.
Área que pode ser ampliada 122 vezes no entendimento do grupo técnico que fez o relatório, chegando às margens da rodovia Rio Santos. O território abrangeria ainda parte do Parque Nacional da Serra da Bocaina, criado em 1971. Segundo a FUNAI, a demarcação indicada seria capaz de assegurar a proteção e conservação socioambiental para a geração atual e a futura, fornecendo espaço para habitação, cultivo e atividades extrativistas. A Prefeitura de Paraty classifica as teorias apresentadas como aberrações e pede a interrupção da demarcação por vícios insanáveis nele presentes. Já a Associação de Moradores Locais ressalta que o maior inconformismo é por não reconhecer a comunidade tradicional caiçara e, em seu lugar, colocar com exclusividade outra etnia. Imagina a fraude que pode haver, né, o equívoco nesse processo, porque o índio quer uma coisa e a FUNAI quer outra. Esses 2.370 hectares, ele toma conta de toda uma comunidade e mais os arredores. Só que essas famílias, elas são famílias de caiçaras, né? E o caiçara, o direito do caiçara está ligado na Constituição, assim como do índio. O reconhecimento da terra indígena ficou parado durante 3 anos, até que em agosto o Ministério Público Federal pediu a conclusão do processo. O documento destaca que a área é visada por empreendimentos turísticos e agronegócio, o que aumenta os conflitos. Pede a antecipação de direitos dos índios e estabelece um prazo máximo de 24 meses para a conclusão sob pena de multa. Foi aí que o clima de tensão tomou ares de conflito, mesmo sem a terra indígena ter sido homologada. Registros de ameaças e agressão física, numa guerra de versões que virou caso de polícia. Tudo teria começado quando um homem foi visto nesta casa, vizinha à aldeia. E eu fui no local e me deparei ele do outro lado, em cima da pedra, armado, com o celular na mão e filmando, uma arma grande assim. Nós conseguimos conversar por telefone com o vizinho citado pelos índios. Ele nega a gravação e diz que estava no local apenas para consertar um encanamento. Eles estão falando que eu estava armado. Se eu tivesse armado no desespero que eu estava, cara, eu acho que alguma coisa iria acontecer de pior. O que eu fiz? Vou correr só. Só que eu não conhecia a mata, né? A família do seu Florisvaldo teria sido expulsa de casa por um grupo de 30 pessoas. Voltaram na minha casa lá e pegaram, fizeram uma limpa, né? Tinha roçadeira, tinha maquita, tinha um monte de ferramenta, mangueira, que eu aguava as plantas. E aí eles levaram tudo, entendeu? Evaldo também relata a violência. Aí invadiu a casa de facão, foi-se, pano na cara, machado, entrou dentro de casa, revistou, perguntou se eu tinha arma, eu falei que eu não tinha arma. Hoje, ele e a esposa estão em uma pousada. Eles entraram com um pedido de reintegração de posse na Justiça, que está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Na decisão, a ministra Rosa Weber cita os riscos de infecção dos índios pelo novo coronavírus em uma possível reintegração de posse e decide suspender quaisquer atos até o julgamento do caso. Os índios dizem que não houve expulsões. Eles saíram por si mesmos, tá? E a comunidade indígena alega que houve um diálogo para que isso acontecesse. A disputa também teria contado com a ajuda de um ex-funcionário da Prefeitura de Paraty. Ao fundo, é possível ver um carro oficial dentro da aldeia. O homem que aparece no vídeo é Jadson Fernandes, que preferiu não gravar a entrevista. Mas, por mensagem de texto, ele disse que sempre atuou para a convivência pacífica entre os índios e os caiçaras, que tem sido alvo de calúnias e recebido ameaças de morte. Dias depois da confusão na entrada da aldeia, Jadson foi exonerado da Prefeitura de Paraty. Assim como a vice-cacique Neuza, que também trabalhava lá. A Prefeitura informou que abriu um procedimento administrativo para investigar a ação dos 2 ex-funcionários. Quanto à demarcação da terra indígena, a Prefeitura esclareceu que já se reuniu com o Ministério da Justiça, Ministério Público Federal e FUNAI para manifestar a posição contrária do município à forma como o processo foi elaborado. Outro alvo de reclamações de moradores é este funcionário da FUNAI.
Cristino Aparecido conversa com uma família e gera revolta. Você vai sacrificar a criança? Ninguém vai sacrificar as crianças aqui. Ninguém vai sacrificar as minhas crianças aqui, entendeu? Tá filmando? Pedimos uma entrevista com Cristino, que foi negada. Em nota, a FUNAI informou que existem 10 contestações referentes à área reivindicada para os índios. Os pedidos estão sendo analisados e os pareceres técnicos serão encaminhados à Procuradoria Federal Especializada. Já a Procuradoria da cidade informou que pediu à polícia para investigar o funcionário da FUNAI. Cristino teria destruído obra pública no valor de R$60 mil. Procurado, o Instituto Chico Mendes, que cuida da preservação do Parque da Bocaina, área incluída na demarcação, também não se pronunciou. Essa porteira foi colocada aqui pelos índios horas depois do conflito com os caiçaras. Era o caminho para 3 casas que foram desocupadas. Tem até corrente para evitar a entrada. Nossa equipe foi autorizada a entrar na área onde fica a aldeia. Somos recebidos com música e dança. Dia de festa, que se mistura com revolta. A morte do filho desta mulher é um dos motivos. Foi em 2018. Ela acredita haver ligação com a disputa de terras. A gente sabe quem foi, mas a gente não pode fazer nada. Porque aqui que vale é o dinheiro. O processo judicial, no entanto, mostra que o crime foi cometido por motivo fútil. Foi neste local, conhecido ponto de compra e venda de drogas da cidade. Outras 2 pessoas morreram na ocasião. Diante de tanta disputa, agora 3 vezes ao dia, uma viatura da PM vai à aldeia para garantir a paz na região. Não importa o que eles falam, a gente vai resistir porque há 520 anos a gente resiste. Nós temos escritura do sítio lá que foi do nosso bisavô. A minha história pode terminar hoje, mas amanhã tem outros que vai dar andamento nela, então não morre. Você vive como índio? É assim, ó, que eles ficam ameaçando aqui, ó.